Fala pessoal, muita gente não sabe o que é um funil de venda. Ou quando a gente fala, como é que tá teu funil? Deixa eu ver o upsell, downsell, order bump, deixa eu ver como é que tá o fundo do funil, o topo do funil. As pessoas não entendem, né? Então, dessa vez aqui eu quero explicar um pouco para vocês o que é o funil, para depois matar o funil, destruir o funil. É uma teoria ultrapassada, a gente usa, fala o tempo todo, tanto para analisar copy quanto para analisar uma oferta. Só que funil, observar uma empresa a partir de funis, não é mais utilizado, inclusive há muito tempo, seja no âmbito da publicidade, do marketing ou no business como um todo, pensando em marketing comercial e produto e essa associação. Eu vou explicar funil, por que você tem que saber, porque a gente fala de funil o tempo todo, mas depois eu vou matar o funil de uma vez por todas e provar para vocês que não é assim que a gente faz marketing mais. É claro que se você tem um low ticket rodando, dando dinheiro, X1 ali, bababá, bonitinho, faz o teu funilzinho, vai dar tudo certo, tá? Não muda essa perspectiva. Continua pensando em funil para tua oferta, mas nunca, jamais pense em funil para sua empresa. Eu vou explicar o porquê para vocês. Esse vídeo se trata disso. É um vídeo um pouco mais denso, complexo, mas foi feito com muito esmero. Espero que vocês gostem. Tá? Esse aqui é outro vídeo, bum, 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 bum. Vamos lá. Cara, como é que a gente começa a falar de funil? A gente começa a falar de funil com o surgimento da ideia da publicidade, tá? Com Lewis. Ele que cria o AIDA, cara. Esse cara aqui, tá? Século XIX, ainda no final do século XIX, no início do século XX, é o surgimento da publicidade clássica americana. Ele é considerado um dos pais, se não o pai da publicidade. O Lewis, ele cria o AIDA, que a gente usa até hoje para fazer anúncio, que usa até hoje para fazer VSL, para fazer conteúdo orgânico, conteúdo que dá certo, que é atenção, interesse, desejo e ação. Inclusive, de onde vocês acham que surge o call to action? Dessa ação aqui, da tomada de decisão. Então, o método AIDA surge no final do século XIX, cara. Não é nem no século XX ainda. Esse AIDA a gente utiliza para fazer criativo até hoje. Se você domina isso aqui, você consegue fazer criativo bom, você consegue mudar formato e tudo mais. Então, chamar atenção, despertar interesse, desencadear o desejo latente da pessoa, você não cria, você aflorece um desejo que já existe, e encorajar a ação. Nós usamos isso até hoje para propaganda, para criativo e para conteúdo. E é um conceito antigo. O Lewis, inclusive, era advogado, não existia faculdade de marketing naquela época. Acho que uma faculdade de marketing vai começar a surgir nos anos 50, 60, 70. Antes era propaganda, publicidade, que também não devia existir. Então, naturalmente, o pai da publicidade não era publicitário, era um advogado. Doutor, assim como eu. Inclusive, meu título, tá, pessoal? Vocês têm que me chamar de doutor Cantuária. Aí veio esse cara aqui, Townsend, ele pega a ideia do AIDA, isso aqui é já no século XX, tá? Nos anos 20 do século XX, ok? E ele fala basicamente o seguinte: o vendedor deve visualizar todo o seu problema de desenvolver as etapas da venda. Por que etapa da venda? Como a compressão forçada de um conjunto amplo e geral de fatos através de um funil, que produz a consideração específica favorável de um único fato. O que esse cara está falando basicamente é o seguinte: se eu pegar a teoria de AIDA e aplicar em etapas de um processo de venda, se você aplicar isso, você tem um funil de atração. Olha só o que você cria. Você aplica a AIDA numa lógica de funil, onde o cliente entra através da atenção e gasta dinheiro pelo desejo. Funil não é uma coisa que veio com marketing digital, nem uma coisa que veio com o Philip Kotler nos anos 60 e 70. A ideia de funil surge nos anos 20, cara. Antes da publicidade clássica americana, antes da Segunda Guerra, né? Pós Primeira Guerra Mundial. Então, é uma teoria muito antiga e a origem da publicidade, da propaganda, da copy, e utiliza um símbolo, um funil, para demonstrar a jornada do cliente. Isso é bastante interessante. A gente usa até hoje. Então, o que é o funil, cara? O funil é isso aqui, ó. A base do funil é isso aqui. Eis que o demiurgo do marketing surge. O funil, o que é o funil? É isso aqui, meu amigo. Isso é o funil da maneira clássica. E é daí que a gente fala do call to action. Essa é a ação. E é daí que a gente fala do atrair, nutrir e converter. Atrair, nutrir e converter. Ou seja, no final das contas, todo o resumo do marketing digital já está na publicidade clássica. Já está aqui, nos anos 20. É assim que surge o funil. É claro que ele é ampliado e melhorado, tá? E com Philip Kotler lá nos anos 60, 70, que é o pai do marketing, como a gente conhece hoje, a gente entra naquela questão de consciência, consideração, conversão e depois o processo de fidelidade. Eu, inclusive, recomendo muito que vocês leiam Marketing 3.0, 4.0 e 5.0. Eu li o 1.0, 2.0, o 6.0 e 5.0 eu não gosto tanto, mas o 3 e o 4 são fundamentais, né? O 1 e o 2 eu não acho que seja relevante para você que está vendo o vídeo,
mas trata de princípios muito bons e o Philip Kotler é um gênio, né? Então, ele fomenta o que a gente vê como marketing e o funil de vendas hoje. A partir disso, temos, nos anos 70 para cá, a ideia clássica do funil de vendas. E agora, o meu papel aqui, nesta pequena aula erudita para vocês, não é aula de ofertinha, é matar o funil de vendas clássico. Porque não é assim que a gente faz marketing hoje, não é assim que a gente faz business hoje. O funil de vendas clássico, pensado lá nos anos 20, morreu. Mas como ele surgiu no marketing digital, para ser mais preciso? Cara, o funil de vendas do digital, aquele topo de funil, meio do funil, fundo do funil, que aqui tá em inglês, né? Tofu, mufo, bufo, né? Top of funnel, middle of funnel, blá, 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 blá. Isso ainda funciona? Essa história de descoberta, avaliação, conversão, que o cara chega lá em cima, que ele vai indo, aí quando ele tá lá embaixo ele compra. É aquela coisa do público frio, chega pelo topo, desce no funil até a decisão de compra. Isso ainda funciona? É assim que é? Eu brinco um pouco aqui com o Oceano Azul, que eu até falei em outro vídeo, que é aquele período do marketing digital que qualquer coisa que você fizesse dava certo, né? Qualquer coisa viralizava, o CAC era muito baixo, você brincava no gerenciador do Meta ou do Google e funcionava. Esse período não existe mais, as coisas estão cada vez mais complexas. Mas nesse período do funil digital clássico, que ainda pensando numa oferta específica funciona, é claro, como é que isso acontecia? Exatamente. Como é que era o mercado nessa época do funil básico de vendas? É matéria para outro vídeo. O que eu tenho para falar aqui para vocês é que o que funcionava era o lançamento, o marketing de influência e o direct response. Coisas que ainda funcionam hoje. Mudaram a forma de fazer, mas ainda funcionam hoje. Essas três metodologias tinham a capacidade de, com o funil, seja para público frio, no caso do direct response, seja criando audiência com lançamento, seja usando audiência de terceiros com marketing de influência, fazer essa brincadeira de descoberta, avaliação e conversão, tá? De público frio. Então, o funil de vendas clássico do marketing, ele existe, ele é observável, mas ele hoje é limitante para a nossa situação atual. Respeito máximo ao Érico Rocha, o pai do marketing digital brasileiro, que mostrou muito bem para a gente sobre esse funil de vendas e como funcionava. E aqui eu dou uns comentários aqui, ó, do Peter, que foi meu chefe, de outro vídeo que eu coloquei aqui, do Felipe Neto, que eles foram muito bons nesse início do digital, né? Claro, o Felipe Neto vendeu empresa por milhões, acho que em 2018, 2017, que foi o Parafernália. O Peter, nem sei quantas empresas ele vendeu. Só que, pensando em criação de audiência e lançamento, o Érico Rocha, esses dois aqui, por muito tempo eles foram mais celebridades. Eles só começaram a se tornar empresários no decorrer do caminho. Mas depois se tornaram também, ninguém segura, tá? E, ó, lembrar vocês, eu comecei no digital aqui, ó, 17, 18, artigo, ó, tá online, tá na internet, pesquisa meu nome, sobre a minha primeira empresa no digital. Então eu tenho propriedade para falar, eu estava lá, não cite as leis antigas para mim. Eu estava lá quando elas foram escritas. Não cite funis antigos. Eu estava lá quando eles foram escritos. E eu implementei esses funis e eu testei. Eu perdi dinheiro com eles e ganhei. Eu não conto história de outros. Eu conto a minha história. Okay? Prestem atenção nisso aqui. Eu estava lá quando as leis do marketing digital foram escritas. Beleza. Só que tu fala assim, caramba, esse funil funciona? Funciona. Até hoje vai funcionar sempre, tá? Até a morte. Só que a gente começou a perceber que era necessário pensar uma continuação após a compra, né? A ideia do marketing de ampulheta, pensando que a venda não é o final da jornada, é o meio da jornada. Aí a gente entra naquela história do funil e do funil invertido, do triângulo, né? Aí forma a ampulheta, que é o funil de ampulheta, que é know, like, trust, try, buy. Depois o cara se torna, vai ter o LTV, vai ter a retenção, vai ter a indicação, tá? Isso aqui, inclusive, é um print da G4. Olha como eles pensam o funil de ampulheta. Conhecimento, educação, pesquisa, avaliação, justificação, compra. Pensamos no high ticket, claro, né? Adoção, retenção, expansão, engajamento e indicação. Então, o objetivo desse funil é guiar o cliente de diversas vias para compra, fazer com que ele permaneça ali, compre mais produtos ou tenha LTV numa assinatura e que ele naturalmente engaje, indique, se torne um embaixador da marca, tá? Então, muitos momentos e o mesmo foco.
gerar retenção e indicação espontânea. Essa é a evolução natural do funil de vendas clássico. Né? Startups pensam dessa forma, ecossistemas de educação, aplicativos e tudo mais. Eu botei 3 pontos aqui que são determinantes. Né? A experiência e o sucesso do cliente passam a contar muito mais. Então, o suporte, ter um customer success, ter bom produto de fato, tá? Times comerciais começam a ter peso no digital. Call de venda, call de recuperação. Antes não era isso, era só e-mail, depois era e-mail, SMS, depois era Telegram, WhatsApp, depois começou a voltar a ligação ou até mesmo ter uma call de venda para fechar. O high ticket e a recorrência de comunidades sustentam a margem. Eventos presenciais, mentorias, mastermind começam cada vez mais a acontecer após ali 2022, né, que eu coloco como o fim do ciclo do Oceano Azul, e esse funil de ampulheta é muito considerado. Aqui a jornada não é mais linear. A gente pensa também em retenção, a gente pensa também em indicação e até venda de outros produtos, uma esteira de produtos. Aqui, antes já se falava disso, já se tinha, mas aqui se torna necessário, beleza? Então essa é a evolução natural do funil de vendas clássico, o funil de ampulheta. Não tem tanta mudança. Você só continua a trajetória com aquele cliente após o ato da compra e não finaliza no ato da compra, beleza? Só que, enquanto esse funil estava valendo e o funil clássico também estava valendo, esse pessoal todo aqui lambrou de fazer dinheiro. Pablo Marçal, Samuel Pereira, Wendel Carvalho, Italo Marcílio, Primo Rico, Leandro Ladeira, seja como expert coprodutor, Ícaro de Carvalho, o meu rival pessoal, Max Peters, gênio da raça, tá? Gênio da raça esse aqui. Ele escalou bagulho de pet shop, ele escalou serviço de copy anos atrás, ele escalou como fazer VSL anos atrás, ele escalou... é dono da Adapta agora. Pô, ele escalou muita coisa. E com DR, tá? Direct Response. Moleque é bom, moleque é bom. Formado na SPM. Acho que ele é um ano mais velho que eu. Ele é meu contemporâneo, é um cara que eu considero rival, ele é muito bom. A Empíricos, o Ryan, o Bolsonaro, o MBL. Então, esses caras aqui nesse início do digital brasileiro, com força 10 a 22, eles fizeram seu nome e agora eles são donos de plataforma, donos de ecossistema inteiro, dono de faculdade, como o caso de Ítalo Marcílio. O Ryan tinha participação na Quifi, vendeu e tudo mais. Então, o Empíricos eu acho que foi comprada por um banco, não sei qual agora, mas muito relevante também. Então, eles conseguiram lucrar êxito nesse período de Oceano Azul e também se adaptaram muito bem a essa ideia de funil clássico de ampulheta. No entanto, as coisas estavam acontecendo no mundo, tá? É uma coisa que eu preciso frisar para vocês. Enquanto no Brasil a gente está fazendo tigrinho, tem vários autores fazendo coisas sensacionais no Vale do Silício, várias startups novas surgindo, novas tecnologias, e a forma que se vê marketing, que se vê comercial, mudou drasticamente nos últimos 20 anos. Tá? Então, falando de 2000 para cá, mudou de forma drástica, a ponto de alguém que se formava em marketing em 2000 não entender nada do que está acontecendo agora em 2026. Tá? Foi uma mudança muito rápida. A mudança que teve de, sei lá, 40 para 70 ou de 70 para 2000 não foi igual da que teve de 2000 para 2010, ou de 2010 para 2020. Então, os princípios são imutáveis, mas os formatos, os ambientes mudaram drasticamente. E daí, não aconteceu só essa brincadeira dentro do digital e dentro do marketing, mas também no comercial. Enquanto isso, o comercial estava sofrendo uma revolução, entrando o Outbound 2.0 ou o Cold Call 2.0 do Aaron Ross. Vocês com certeza já ouviram falar do livro Receita Previsível. E leia imediatamente, tá? Se você se interessa por venda, ainda mais high ticket. Que ele fala desses termos de SDR, closer, farmer, que todo mundo usa hoje em dia. E ele deixa claro que o processo de venda moderno não pode pensar em vendedor, mas em time de pré-venda, em time de venda e pós-venda, e toda uma condução desse processo. Ele nomeia cada categoria, ele diz como fazer, e a gente começa a pensar, principalmente no Brasil, naquele funil de ampulheta, né? Pensa que esse aqui é o funil clássico. Ele não se torna mais um funil, ele se torna um funil em Y, porque você tem toda uma linha de inbound, que vem com a criação do conteúdo, com anúncio, com isque e tudo mais, e o outbound, que vem através da prospecção, do evento, da sua capacidade de usar o comercial para gerar leads e qualificá-los para venda. E aqui vai entrar também high ticket, venda de plataforma e tudo mais. Então, basicamente, os canais de aquisição passivo e ativo, com essa revolução feita pela Receita Previsível e por essa otimização e nova forma de fazer time comercial,
E claro, o funil continua, né, de ampulheta, só que as formas de aquisição, de você conseguir obter leads, elas mudam, e também de converter o lead no processo utilizando o time comercial. É uma parada que surge no Brasil, 2022 em diante, um pouco pelo CAC cada vez mais caro e também pelas teorias do Aaron Ross e outros escritores americanos. Só que além do comercial ter essa revolução com receita previsível, a ideia de teste, otimização, de startup, de marketing como um todo também estava tendo uma revolução no mundo. E foi feita por vários autores do Vale do Silício, vários donos de negócio, vários empreendedores, vários escritores, e vale a pena citar o autor da Lean Startup, que ele meio que cria o conceito de MVP, é muito relevante, o autor de Hacking Growth, que ele traz para a gente aquela questão de teste, análise de dados, teste, otimização constante, escala, que é utilizado no gerenciador de anúncios, que é utilizado para fazer uma oferta hoje em qualquer lugar do mundo. E muito do que escreveu Seth Godin e outros contemporâneos sobre marketing, sobre criação de comunidade, e a gente começou a falar termos como MVP, pivotar, LTV, growth, comunidade, dados e otimização constante, usuário, foco no cliente, experiência do usuário, por causa dessas obras focadas em crescimento de startup. Então, essa mudança do marketing comercial ocorreu simultaneamente, e outras várias porradas no mundo das startups e tecnologia também aconteceram, cara. E isso aqui é a vanguarda e fomenta o que é o marketing digital, o que está acontecendo nas empresas de tecnologia. Eu já li todos esses 4 livros, eu recomendo que vocês pelo menos ouçam o audiobook desses livros, porque Hacking Growth, cara, é sobre marketing no nível mais estrito dele, para direct response, para lançamento, para SaaS, para serviço, para qualquer coisa. Isso aqui é a base, mano, do marketing moderno, não somente o digital. E Lean Startup eu acho que é a base de ter uma startup que não necessita crescer demais para ser relevante e se validar. Tá? Seth Godin também dispensa comentários. O meu livro favorito dele é Tribo. E é um livro, se eu não me engano, de 2008. É engraçado como ele prevê o que seriam as comunidades, o Discord, o Telegram, sei lá, tudo aquilo que players como o Andrew Tate fizeram, o Akazé TV faz anos e anos e anos antes. Isso é muito interessante. Esse livro aqui é muito bom e muito fácil de ler, tá? Então esses termos surgiram, essa forma de ver o marketing surgiu e as coisas foram se atualizando, tanto no âmbito comercial, como eu falei, nesse funil em Y, quanto no âmbito comercial, tá? Aí a gente entra aqui no funil em Y, funil de aquisição em Y. Olha só como é que ele funciona. Passam a ser padrão em nichos de serviço, consultoria e high ticket. Eventos com time comercial, big nicho da economia real passa a ter máxima atenção, tipo concurso, médico, jurídico, faculdade, MBA, bababá. Ele se soma ao funil clássico de vendas, focado em conteúdo e atração, e também com a metodologia clássica de prospecção ativa, que foi renovada pela receita previsível do Aaron Ross de uma forma fenomenal. Aí surge toda aquela questão de MQL, SQL, blá blá blá, que quem é do comercial está acostumado, mas que quem não passou por esse processo ou nunca encarou não entende. Isso aqui tudo pode parecer, sei lá, nome estranho, porque não é de marketing, realmente, é de comercial, tá? Tudo envolve comercial novamente, retornamos ao modus operandi pré-marketing digital. Quando as pessoas ligavam, quando as pessoas prospectavam, quando as pessoas faziam follow-up. Isso volta a acontecer de uma forma dramática, e aqui é um resumo aqui do que é o funil em Y, tá? A continuação dele continua sendo a ampulheta. São formas diferentes de adquirir um lead e ir para a qualificação e negociação. No final, tudo fica igual ali no processo em geral. Nesse período que o marketing está ficando mais complexo, com funil ampulheta, funil em Y, e saindo desse padrãozinho aqui que deixou muita gente com dinheiro, surge o mercado black. E aí o mercado black te dá dinheiro demais. Ele surge lá para 2013, 2014, junto com o IT, mas ele se populariza mesmo entre 2018 e 2020 ali, pré e no início da pandemia, com nichos como OnlyFans, casa de aposta, rifa, TikTok Kawaii, celebridades digitais, encapsulado, low ticket, opção binária, emagrecimento, renda extra, muitas coisas. Influenciadores ficaram milionários, donos de operação ficaram milionários, donos de plataforma ficaram bilionários. Donos de bet ficaram bilionários, donos de plataforma tipo OnlyFans ou Privacy ficaram bilionários. Alguns modelos, né, e influenciadores em geral ficaram bilionários de valuation por causa do nicho black, cara. Isso é um fato, beleza?
eu participei do nicho Black, em várias áreas desse nicho Black. Eu tenho uma escola de anos e anos e anos de White, e hoje eu sou cinza, mas eu não peguei a principal onda do Black, que foi o A-Game. Isso que deixou os caras mais ricos. Eu conheci alguns sócios, alguns parceiros ao longo da minha vida que foram do A-Game. As pessoas mais ricas que eu conheci, tirando o empresário clássico, o herdeiro, foram no digital, né? Foi o pessoal do A-Game. Bizarro o quanto eles escalaram. Alguns já saíram completamente do digital, estão em negócios de economia real, e outros estão aposentados, e outros estão no A-Game ainda, no topo da pirâmide alimentar ali, tá? Então esse momento do Black foi absurdo. Eu dei o exemplo da SoftRank, que realmente ganhou muito dinheiro com o OnlyFans e ganha. O Finch e amigos aqui, né? Só nomes conhecidos aqui. O Ruitinho e os amigos dele, o Kaiser aqui, que é dono da Bripe hoje. Mas, pessoal com DR e com VSL aí, tem muitos que fazem dinheiro até hoje, vão continuar fazendo nos Estados Unidos e Brasil, donos de plataforma. Eu não vou citar os nomes, né? E também muita gente dos outros mercados aqui que vocês conhecem, né? De rifa e tudo mais, que você nem citar, que ganharam muito, muito, muito dinheiro e continuam ganhando. O mercado Black surge exatamente porque o mercado White está cada vez mais louco e complexo. Acertar expert, funil comercial, isso e aquilo, cai cada vez mais caro. Tem brecha legal, novas plataformas, a cripto avança, então os métodos de pagamento facilitam que isso tudo aconteça. O advento da IA facilita criativo, facilita muita coisa, a gente sabe disso. Mercados sensíveis ficam em alta e a sociedade como um todo enfrenta um período de degradação moral, naturalmente, tá? Não apontando dedos ou, sei lá, me fazendo de santo, mas é óbvio, uma sociedade que se consome muito casa de aposta, rifa e OnlyFans, a gente está num período de degradação moral clara, né? Nada disso aqui é ilegal. A casa de aposta se tornou legalizada, inclusive. Mas tem gente que faz casa chinesa ainda, é ilegal. Opção binária é ilegal. Mas meio cinza, né? Meio cinza no sentido de ilegalidade. Agora, de imoralidade, tudo isso aqui é imoral. Tudo isso aqui é imoral. A gente sabe disso. E eu sei também, porque eu rodei, eu participei dessa onda. Eu já estive aqui, tá? Tanto OnlyFans Privacy quanto casa de aposta, ok? Então participei assiduamente disso aqui. Eu bebi desta bebida amarga, ok? Então, sem falso moralismo. Eu estou explicando para vocês a história do digital e como o funil de vendas morreu. E um dos motivos do funil de vendas ter morrido e o motivo do Black ter estourado é que o Black permite que um funil de vendas simples faça milhões e milhões e milhões. Até hoje, inclusive. Até hoje. Se você tem noção de anúncio e tudo mais, com certeza. E, enquanto isso, o mercado tradicional foi ficando cada vez mais complexo. Perceba, olha para onde ele foi. Funil de aquisição em Y, funil ampulheta e tal. E o funil vai começar a sumir. A gente ainda está falando de funil aqui, no Black e tudo mais. É aí que a gente entra nessa teoria de Heavy Ops, cara. No qual cada vez mais o marketing fica muito íntimo do produto e do comercial. Porque ao invés de serem setores separados, que cada um cuida de uma etapa do funil, um atrai e convence, o outro converte e vende, o outro entrega o pós, eles se tornam uma simbiose, que a gente chama de Heavy Ops. É um conceito recente, que é basicamente não ter fronteiras entre marketing comercial e produto. Não categorizar e afastar tanto eles. E tem muitos autores que falam sobre isso. Tá? Esse aqui é do HubSpot, que fala sobre a questão de colocar o consumidor na frente, tá? do negócio. Autores que falam sobre a questão de pare de pensar em funil, comece a pensar num loop, num growth loop que eles chamam. Se você olhar por trás do motor de toda empresa de alto crescimento, há um sistema que se parece com um loop que auto-reforça. Eu coloco uma entrada no sistema, ela produz uma saída, e essa saída pode ser reinvestida na entrada. Eles pensam num loop, não mais num funil e o cara se perde. Ok? E é por isso que esses mercados se integram bastante. E tem o Jim Collins, que começa a falar de flywheel. Ou seja, um fala de loop, growth loop, né? Como se fosse um símbolo de infinito. O outro fala de flywheel, que é uma roda. Não estamos mais falando de funil. E isso já tem bastante tempo. A Amazon, inclusive, o Jeff Bezos, inspirado na teoria do Jim Collins, lá em 2001, cara, ele já fez a roda da Amazon pensando no flywheel, de satisfação constante do cliente, gerando mais resultado para a própria empresa. Por isso que eu falo que pensar no funil para negócios é uma coisa completamente ultrapassada. Pensar para uma oferta específica é funcional. Seja um funil de script, seja um funil de anúncio, para onde vai, blá, 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 upsell,
existe, dá para pensar nessa mentalidade. Mas até mesmo quem pensa marketing recomenda que você pare de pensar o mundo em funil. Esse mundo não existe mais. Esse mundo está morrendo. Seja para uma startup, para uma empresa séria ou para uma empresa de cash flow. A gente começa cada vez mais a colocar o cliente no centro. Se a gente roda um black que o produto vai morrer, não faz sentido. E é por isso que a gente consegue trabalhar com teorias tão básicas quanto o funil de venda de uma jornada só. A gente quer vender só uma vez para aquele cara. Agora, se você pretende fazer qualquer outra coisa com aquele usuário, fazer ele comprar algo mais caro, você tem que começar a pensar em flywheel, você tem que começar a pensar em mercado, em marketing, em loop. E através desses empresários, donos de negócio, intelectuais dentro do marketing, dentro do comercial, todos esses aqui que eu citei, a gente trouxe essa bagagem toda para o marketing digital. Porque vocês têm que entender que existe o que funciona para a Amazon, o que funciona para a Netflix e o que vai funcionar para caso concreto no digital. Quem foi que trouxe isso para o digital? Quem foi que encabeçou isso aí? Alguns nomes. Tanto do ponto de vista de uma influenciadora, que trouxe uma audiência muito grande, e por trás dela se criou uma empresa com todo esse ecossistema, tanto quanto grandes coprodutores experts dos Estados Unidos, e como isso se deu também no Brasil. Tá? Então, eu botei alguns exemplos de pessoas, inclusive algumas que eu admiro, que eu acompanhei. Mas antes de falar que flywheel não é funil, não, perdão, flywheel e não funil, growth loop e não funil. Tá? É isso que é dito hoje nos Estados Unidos, é isso que as principais empresas pensam e os principais criadores também. Eu citei aqui o Gary Vee, o Russell Brunson, que é um cara antigo, o Alex Hormozzi, que é um cara já mais novo, ele pensa flywheel, o MrBeast, sem dúvida alguma, um gênio, a Kylie Jenner, pensando no mercado de criadores, ela, por si só, uma empresa bilionária. É claro que ela não entende disso que eu estou falando, mas quem está por trás dela e auxiliando, sendo sócio dela, entende disso tudo que eu estou falando, sem dúvida alguma. E o MrBeast é um gênio nisso, tanto na criação de conteúdo quanto como empresário. O Alex Hormozzi, provavelmente desses aqui, tá? E me perdoe o Russell Brunson, que talvez seja o melhor em marketing, é o que mais entende essa lógica de flywheel. O Alex Hormozzi é o cara do momento nisso, ok? E isso veio para o digital e também veio para o Brasil. A gente tem hoje as novas caras do Brasil, diferentemente das caras do passado, eu só repeti o Max Peters aqui, que eles entenderam esse jogo. A Virgínia, que é o GOAT do digital brasileiro de influência, ela ganhou muito dinheiro com casa de aposta, ela ganhou muito dinheiro com outras marcas, e depois que ela criou a marca dela, né, todo o ecossistema dela, ela ficou mais rica ainda. Ela é um case de sucesso fenomenal, doa quem doer, ela é muito boa. O Cariani, que é um dos 01 do jogo, sem dúvida alguma, ele entende esse jogo, ele é um empresário já de muito tempo, então ele não entra no digital como um creator, ele entra no digital como um empresário. Mas ninguém, sem dúvida alguma, ninguém entendeu mais isso do que a G4. A G4 pegou tudo isso que eu falei ali e aplica ipsis literis, inclusive eles ensinam isso aqui, tudo que eu tô falando, tá? Você aprende na G4 sobre comercial e sobre marketing dessa forma. Quando eu fiz o Traction lá, a aula de comercial toda se baseou em receita previsível, na aula de marketing citavam muito Lean Startup, Hacking Growth e tudo mais. Então eles conhecem muito bem esses conceitos, até porque o Thales, ele ganhou dinheiro tendo uma startup, o Nardon também, empresa de tecnologia, e o Alfredo é um e-commerce. Então, empresas de tecnologia, empresas digitais que se baseiam em conceitos de MVP, se baseiam em conceitos de teste, otimização constante. Todos eles foram donos ou sócios ou diretores em startup. Então, eles pegaram esse conceito, tanto de marketing quanto de comercial e produto, de startup. E esse conceito vem daqui, ó. Esse pessoal, tá? E, claro, essas atualizações aqui, que revisam o conhecimento do passado de funis clássicos. Revisam esse conhecimento aqui de AIDA, revisam esse conhecimento aqui de funil clássico, de marketing, tá? Então, essa antiga geração, que também se atualizou, virou dono de plataforma, ficou multimilionário, o Marçal fala que tem valuation bilionário e tudo mais, Ryan vendeu plataforma, eles também se atualizaram. Mas quem eu vejo que melhor consegue fazer isso hoje, sem dúvida alguma no Brasil, é a G4, né? No mundo, Alex Hormozzi e o MrBeast são espetaculares. Eu coloquei a Virgínia mais como uma cara nova, né, uma embaixadora nova. E eu cito o Max Peters, porque é um cara que ele já fazia direct response, tanto para experts que ele é coprodutor, tanto para Copy Expert, PetV, Transfer English, e agora é dono da Adapta, que sempre consegue se atualizar, continuar no mercado, com técnicas clássicas de marketing e publicidade, se adaptando às novas formas de aquisição
e aos novos modelos de fazer marketing e comercial. Por isso que eu acredito muito que ele enxerga os negócios dele também como flywheel, tá? Mas sem dúvida alguma, o principal case a citar é a G4. Eles são o topo disso no Brasil. Eles aplicam tudo isso ipsis literis. E esse é o marketing digital contemporâneo. O funil de vendas morreu. Hoje a gente tem o Growth Loop e a gente tem o Flywheel e novos membros estão chegando. Infelizmente o Ganley morreu, né? Faleceu. Ele era um rapaz que conseguiu furar a bolha. Ele poderia por si só criar um ecossistema inteiro. Mesmo que ele não soubesse disso tudo que eu estou falando, surgiriam pessoas que saberiam e iriam criar uma marca em volta dele, uma empresa em volta dele. Infelizmente o Ganley faleceu. A Cazé TV foi um caso disso, que rompeu com uma mídia antiga, rompeu com uma mídia de décadas, e superou essa mídia de décadas, começando por uma audiência, focando no cliente, focando no branding e crescendo, pensando em novos mercados, novos rostos, personalidades autênticas, novos canais de aquisição, uso de IA, automação, low ticket e aquela coisa toda. A Cazé TV pensa em Flywheel, pensa em Growth Loop, tá? Sem dúvida alguma. E isso poderia ter sido feito também com a imagem do Ganley, e eu estou dando um exemplo aqui porque aqui eu citei o Cariani, que já é uma nova geração em comparação a essa geração, mas o Ganley seria a nova geração. E eu queria deixar claro para vocês que tudo está muito complexo, né? Antigamente era só um funil de venda, aí tem um funil de venda rodando Black, aí depois é um funil em Y, aí tem que pensar em comercial, tem que pensar em IA, tem que pensar em aquisição. Pô, o CAC está cada vez mais caro, aí entra imposto do Meta, aí tem que saber fazer anúncio no Taboola, no TikTok, no Kawaii, pô, todo mundo fica louco. É distribuir conteúdo em muito lugar, é fazer muita coisa. Mas o que eu queria passar para vocês aqui é que, ao mesmo tempo que essa complexidade atrapalha você, ela vai tirar todo mundo que é ruim. O fraco sai. Porque antigamente, cara, hoje tem também sorte, tá? A gente tem muito aluno, parceiro aqui, que o cara deu sorte. O cara é muito ruim em meta, o cara é muito ruim em Google, o cara é muito ruim em copy, é muito ruim em orgânico, muito ruim em tudo. Só que ele deu sorte. Também é obstinado, Deus quis, ele botou a cara a tapa, botou o dinheiro dele, teve culhão, foi otimizando, aprendendo com os erros, e mesmo errando muito, ele fatura 100, 200, 300 mil. Tem gente que erra pra cacete e fatura meio milhão. Erra pra cacete. E não é nicho black. E tem gente do black que, mesmo sendo bom, perde. Às vezes entra o fator sorte, análise de dado, frieza, culhão, vontade, tem isso tudo. Só que, cara, cada vez mais no digital, quem não se atualiza, não testa, otimiza, não busca fazer as coisas da melhor forma, como uma empresa deve ser, fica para trás. Porque o digital está cada vez mais complexo. Antigamente, vender mentoria, abria a carreira 10, 15 mil de mentoria ticket tranquilo. Hoje em dia tem time comercial, tem tudo um processo, lançamento pago. Então as coisas estão ficando cada vez mais caras, mais difíceis, é mais necessário tempo de tela e as pessoas estão acostumadas com as ofertas e chateadas com muita enganação que elas sofreram nos últimos tempos por causa do Black como um todo. Não somente do encapsulado, ou do e-game, ou de conteúdo adulto, mas o Black como um todo foi magoando o caráter de todo mundo, tanto de quem rodou quanto de quem comprou. Esse é o marketing digital contemporâneo, pensado em flywheel, pensado em growth loop e não mais em um funil. E é aqui que tu entra, jovem. É aqui que a morte do funil de venda clássico acontece. Esse funil aqui morreu. Ele não funciona mais para um negócio. Ele pode funcionar para uma oferta, mas ele não funciona mais pensando num business como um todo. O que existe agora é um loop. É o growth loop, que pode também ser dado através dessa imagem do flywheel, tá? É muito utilizado até para modelos de negócio como um todo, não somente de marketing. A gente fala de high ticket, founder-led growth, empilhamento de funis, ou seja, vários canais de aquisição, creator economy, direct response com força novamente, criação de conteúdo em massa, processo comercial, tribos, comunidades verdadeiras que se identificam, tá? E chegou a hora de matar os gurus. Vamos inverter os polos. Vamos ser nós mesmos as próximas caras. Vamos ser nós mesmos nos próximos 1, 2, 3 anos, rostos novos que vão dominar high ticket, que vão dominar direct response, que vão viralizar na criação de conteúdo e fazer um faturamento absurdo, que vão criar novos funis, né? Eu tô falando que o funil não existe mais, que o funil morreu, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? Criar novas ofertas, novas promessas, novos produtos, novas formas de se fazer. Nós somos esses caras aqui, cara. A gente é a vanguarda. A gente que tomou porrada deles por tanto tempo. E a DRX quer que você faça parte disso conosco. Eu quero que você ouse arriscar. Para de rodar só ofertinha. Tenta fazer algo incrível, pelo menos uma vez na sua vida, mesmo que dê errado. Tente fazer a porra de algo incrível. Porque rodar ofertinha, a gente já sabe que tu sabe rodar.
2, 3K dia, 10K dia que seja, 15, 20K dia que seja, com ofertinha pro X1 WhatsApp, mensagem automática, ou DR, VSL, página, low ticket, a gente já sabe que você é capaz. Agora, tenta construir algo sólido, me fala. Vamos ver se tu é capaz também. Pega e constrói algo sólido, algo real. Paga, sei lá, 20 colaboradores todo mês, sustente 20 famílias. E um produto minimamente bom, uma vez na sua vida. Faça por você, não por mim. Impacte o mundo de forma positiva. Você é capaz disso, cara. Você é capaz disso. Você é capaz de matar os gurus e superar todos esses caras aqui, ó. Todos esses caras aqui, do início. Porque o mercado deles era muito mais fácil. Era muito mais fácil. Eles têm dinheiro e estão no topo hoje porque eles pegaram o oceano azul. A gente não está mais nesse oceano azul. O buraco está muito mais embaixo. Eu garanto isso para vocês, tá? E é por isso que nós somos a porra da pior geração. A gente viu essa merda toda, a gente engoliu sapo pra cacete, a gente rodou black pra cacete também. Nós somos a pior geração. Nós que vamos trazer o novo digital pro Brasil. Porque a gente sabe fazer tudo, cara. A gente sabe fazer lançamento, a gente sabe fazer DR, a gente sabe criar conteúdo, a gente tá aprendendo comercial, tem Creator Economy, a gente empilha funil, a gente mostra a cara, faz TikTok Shop, a gente roda anúncio em tudo, a gente faz conteúdo em tudo. Os caras não sabem fazer, eles esqueceram, cara. Eles já estão com dinheiro. É a hora da pior geração assumir o lugar dela. A geração Z, pai. Dormiu pra cá. Eu sou da geração Z, eu sou de 2000, tenho com 25 anos. Tu tá com 20, com 19, com 18, com 26, 27. Geração Z de 98 pra cá. É a hora da pior geração entrar. A pior geração é a gente. A gente que viu essa porra toda. A gente que caiu nas ofertas erradas dele e a gente que rodou as ofertas pior ainda. É hora da gente assumir agora o rojão e falar: a gente vai criar empresa de tecnologia. A gente vai criar ecossistema. A gente não vai ficar deixando o Marçal fazer pitch assustado e assombroso o resto da vida, não. Agora a gente que vai fazer o pitch do Marçal, do Enio Carvalho, do Ladeira, do Érico Rocha, do Ryan. É o nosso momento, posicionem-se. Criem negócios reais, criem plataforma, gateway, bot e vão para cima. Sem dúvida alguma, a gente tem uma capacidade, uma escola muito grande, não somente das nossas próprias experiências, como também da bagagem dos erros de muitas pessoas que vieram antes da gente. E eu convido vocês, uma vez, se possível, matarem o funil de marketing, matarem o funil de vendas clássico e ousarem fazer alguma coisa fora da caixinha. Senão, vocês estão na existência simplesmente para serem seres meramente protozoários, sabe? É fazer dinheiro e foda-se, é que se foda. Eu não testo nada tão grandioso. Vocês não ligam pra glória, vocês só ligam pra fazer dinheiro e comprar carro e comer mulher? Não faz sentido. Eu digo pra vocês, testem algo novo. É complexo? É porque tem que ser. Mas quando você acerta essa brincadeira aqui, principalmente a capacidade de ter inbound e outbound ao mesmo tempo, e você tem um produto bom para oferecer, ninguém te para. Porque no marketing você já é bom, você já é melhor que todo mundo. Então se você pluga o resto, ninguém te para. Experimenta, testa. Não é por mim não, é por você. Tá? Cadê os Hormozes do Brasil, porra? Cadê os Mr. Beast do Brasil? Não é possível que o Mr. Beast da nossa geração vai ser o Felipe Neto de novo. Não é possível que a gente vai deixar a Virgínia sendo top 1 pra sempre. Não é possível que eu vou ter que ficar vendo vídeo pra sempre do Renato Cariani. Não é possível. Tá? Esses caras fizeram. Pelo orgânico. A gente faz pelo orgânico, faz pelo pago. A gente tem que fazer. É o nosso lugar. É o lugar que a gente tem que assumir. Eu dei pra vocês aqui um pouquinho lá ele do que eu acredito ser o digital nos próximos meses e anos. E quem dominar essas áreas aqui e essas áreas aqui, sai na frente. Se exponha, bota o rosto, domina low ticket, high ticket, tráfego direto, IA, comercial, empilhamento de funis, várias fontes de aquisição. Explore canais novos e crie marca, mano. Todos nós somos capazes de criar um unicórnio. Todos nós. Não desista dos seus sonhos. Não pense em fazer 10K dia. Pense em criar um legado. A gente é a pior geração e a gente tem que, pelo menos, buscar o One Piece, cara. Vamos buscar a porra do One Piece. Esquece a porra do funil de vendas clássico, pelo amor de Deus. Aula 1 de marketing pra sempre não dá. Não dá pra ficar na aula 1 de marketing pro cara dar resto da tua vida toda. Ai, o meu funil, olha o meu funil. Upsell, downsell, order bump. Não é possível que você vai viver a existência humana sem sair da aula 1 de marketing. Puta que pariu. É isso. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E
Até a próxima.